Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito do querubim caído, do anjo caído. Tem muitos outros temas aí pra gente verificar, mas hoje a gente vai verificar especificamente esse. E o nosso texto está lá em Ezequiel 28, do verso 12 até o verso 16. Muitos estudiosos, teólogos acreditam que esse texto esteja especificamente ligado ao anjo que se perdeu, mas muitos acreditam que é somente uma menção ao rei de Tiro. Também a gente vai para outro texto que se encontra no livro de Isaías, capítulo 12. Mas a gente vai ler o capítulo 28 e começando do versículo 12, para a gente entender melhor. Que diz o seguinte, que vai se referir ao rei de Tiro. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus. Tu és o sinete da perfeição, o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. A gente já começa o verso iniciando, que fala que Lúcifer, né, que não é o nome dele especificamente, bíblico, ele é descrito como Satanás, mas não sabemos como é o nome dele verdadeiro, porque a gente sabe que Lúcifer é um nome que veio do latim, né? Mas muitos consideram, né, esse nome por Lúcifer. Mas antes de ser chamado de Satanás, ele era um anjo perfeito, né? E considerado por Deus como selo da perfeição, cheio de sabedoria e cheio de formosura. Ou seja, um anjo belo, um anjo perfeito, um anjo muito inteligente, cheio de sabedoria. E no verso 13 vai continuar dizendo: estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos, no dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido. Um querubim da guarda ungido. E o que exatamente esse anjo guardava? A gente vai ver ali em diversos textos ali do Antigo Testamento que querubins eram postos na Arca da Aliança para guardar a Arca da Aliança, e simbolizando o poder de Deus, a manifestação de Deus entre o povo de Israel. E os querubins, como outros anjos, mas os querubins especificamente, eles carregam a presença de Deus e a glória de Deus, eles representam a glória de Deus. Então aqui diz que ele era um querubim da guarda, ungido. A gente sabe que ungido não é apenas separado, mas também um escolhido. Ele foi escolhido para essa função e tudo para ele foi preparado, como diz o próprio texto. Deus preparou isso. Deus preparou esse anjo, um anjo extremamente poderoso. E muitas pessoas podem dizer, né, que Deus veio a criar o mal. A verdade é que o que nós sabemos sobre livre-arbítrio é que Deus criou seres livres, só que Deus criou seres capazes de amar verdadeiramente e também capazes de escolher o seu próprio caminho, o seu próprio destino. Só que, como a gente vai ver, né, esse anjo resolveu se rebelar contra Deus. Ele queria ter supremacia, a supremacia de todo o céu e a submissão de todos os seres celestiais. No versículo 15 vai dizer: perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Aqui vai dizer que Deus não criou o mal praticamente, porque diz perfeito eras, ou seja, ele foi criado, era um anjo perfeito, fazia o bem, praticava o bem, só que ele deixou a iniquidade tomar conta do coração dele. O interior dele se encheu de violência, como diz o próprio texto. E no versículo 16 completo: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda. Em meio ao brilho das pedras elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e te pus para que te contemple. Aqui o que a gente pode ver é que o coração dele se elevou por causa da formosura que ele tinha.
Ele já era um anjo perfeito, o selo da perfeição, mas mesmo assim queria algo a mais, ou seja, se tornando ingrato em relação a tudo aquilo que Deus já havia dado a ele. Mas ele se rebelou porque ele queria mais. Tem algumas pessoas que dizem que ele queria ser mais do que Deus, mas ele queria ser semelhante a Deus. E inclusive a gente vai ver um outro texto que vai falar exatamente sobre isso. Ele corrompeu a sabedoria dele por causa do resplendor, elevou o seu coração por causa da formosura que ele tinha. Era um anjo perfeito. Muitas pessoas acreditam, né, que Satanás tem chifres e anda com um tridente, mas na verdade não. Ele foi expulso do céu, mas ele não teve uma espécie de metamorfose. Ele basicamente continua do mesmo jeito. A única mudança que teve foi em relação ao seu caráter. O que antes era bem, agora se tornou mal. A mudança da matriz. Mas ele continua o mesmo ser que ele era de antes. Eu me refiro da aparência espiritual dele. Ele não se tornou um ser vermelho, com chifres, nem nada disso. Embora ele apareça para as pessoas de acordo com aquilo que elas acreditam, mas ele continua esse ser belo, né? Inclusive a própria Bíblia já fala que ele tem o poder de se transformar até para se transformar em anjo de luz. Então isso não é uma coisa difícil para ele. Ele continua aquele ser belo, só que ele perdeu a posição dele do céu. E foi por isso que Deus teve que expulsá-lo do Santo Monte. Ele caiu da posição dele e arrastou consigo a terça parte das estrelas. Levou muitos anjos a se corromperem também. Agora a gente vai para o texto de Isaías, que fala basicamente a mesma coisa, só que em um contexto diferente. Ele vai falar especificamente o aspecto que ele basicamente ele queria, que esse anjo queria. Barulho de moto. No capítulo 14 do livro de Isaías, do versículo 12 em diante, ele vai dizer o seguinte: contudo, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. No caso, estrela da manhã, filho da alva, né? É a tradução basicamente que veio do latim, que deu a origem do nome de Lúcifer, né? Mas nós sabemos que esse não é o nome dele descrito na Bíblia, esse nome Lúcifer não tem na Bíblia. Mas veio do latim, como eu já disse antes. E diz: como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. E aqui vai dizer, né? Tu dizias no teu coração. Aqui o que dá a entender é que ele não disse especificamente pela própria boca ou pela própria voz, mas no teu coração, um símbolo do pensamento, algo que talvez ele mencionava no pensamento dele. E Deus, ele conhece o nosso coração, né? Ele conhece nossos pensamentos, as nossas intenções. E basicamente ele conseguia ver o que Lúcifer estava pensando e conseguia ver os seus sentimentos também e para onde isso estava o levando. E ele diz: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O que vemos aqui, ele não queria ser mais do que Deus, ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Ele estava querendo proclamar um trono para ele. E algo interessante que a gente vê também é que ele queria ter a supremacia de todo o céu. Ele queria a submissão de todos os seres celestiais. É o que nós vemos aqui. O versículo 15 diz: contudo serás precipitado para o reino dos mortos, o mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te: é este o homem que faz estremecer a terra e tremer os reinos. O paradoxo de Epicuro, ele diz que se Deus fosse bom, ele teria destruído Lúcifer, teria destruído Satã. O paradoxo fala praticamente isso. Mas só que Deus, né, sabendo de todas as coisas, ele foi muito sábio em não destruir a Lúcifer. Por quê? Porque isso não apenas estaria provando que aos outros anjos que eles estavam servindo a ele por medo e não por amor, mas que também
os anjos que estavam ali vendo Lúcifer com essas atitudes não iriam discernir completamente o caráter de Lúcifer. Levou tempo. Deus queria ver Satanás desenvolver o seu caráter por completo. Ele queria que os outros anjos vissem para onde esse caminho estava o levando. E ele conseguiu seduzir a terça parte das estrelas de Deus e os levou à perdição. E tem algumas pessoas que dizem que mas o ser humano, fulano era tão bom, fulano era uma pessoa boa. O que a gente viu aqui é que essa guerra ela começou no céu, com um anjo puro, um anjo perfeito e incorruptível. Levou outros anjos a se perderem. E levou também os nossos pais a pecarem, a comerem do fruto proibido. E ele trouxe o pecado ao mundo. Esse anjo ele alegava que Jesus queria a negação de todos, mas ele próprio nunca se negava. E Jesus teve que esfregar na cara dele quando Jesus morreu na cruz pelos pecados dos seres humanos. Se diminuiu para salvar o ser humano. E esse anjo caído, ele está em nosso mundo. Ele não está no inferno, ele está no nosso mundo, tirando a parte dos seres humanos e levando o máximo de pessoas à perdição. Tudo que ele quer é ver o seu fim, é ver o nosso fim. Mas Jesus está aí para desfazer as obras do diabo. Tem muita coisa para falar em relação a Lúcifer. Tem pessoas que querem vir, eu quero ver o lado da história de Lúcifer. Ele foi uma pessoa que se rebelou contra Deus, um ser que se rebelou contra Deus, não uma pessoa. Ele não é uma pessoa, ele é um ser que escolheu o seu próprio caminho. E antes de Jesus voltar, cada ser humano precisa escolher o seu lado. Assim como no céu, cada anjo escolheu o seu próprio lado, escolheu estar do lado dele e foram expulsos do céu. Tiveram que procurar o seu próprio reino. Embora Satanás tenha conseguido isso através de ter levado o ser humano ao pecado, mas Jesus conseguiu restituir de volta aquilo que nós perdemos. Conseguiu restaurar de volta o nosso jardim. E quando ele voltar, ele dará isso àqueles que vencerem, àqueles que olharam o lado dele, o lado vencedor, que é Jesus Cristo. E cada um pode escolher seu lado hoje. Nós somos seres humanos, possuímos a dualidade do bem e do mal. Temos livre arbítrio para escolher o nosso próprio caminho. O lado de Deus, quando nós escolhemos o lado de Deus, basicamente já estamos escolhendo o lado do mal. Isso é apenas uma reflexão a respeito do anjo caído. Deus lutou muito, eu acredito que Deus lutou bastante para salvar não somente a ele, como também os outros anjos. Mas infelizmente não foi possível. Ele culpa a Deus pela rebelião, mas no final de tudo, de toda essa guerra, tudo que ele fez, ele vai se sentir digno da sua sentença, que vai ser a sua sentença de morte dele, dos anjos que se perderam. E o inferno não foi criado para os seres humanos, foram criados para Satanás e seus anjos, mas como ele vai levar muitos consigo, muitos seres humanos que estão apegados ao pecado também irão morrer com ele. Isso é apenas uma breve, algo superficial a respeito dessa história da queda de Satanás e dos anjos. O bem e o mal existem e eles são tão reais quanto nós.